Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de trigonometria. Aqui a gente vai finalizar esse curso de trigonometria para o Enem e essa aula é exclusiva de exercícios. Você pode conferir as questões no link na descrição do vídeo ou acompanhar pela sua apostila, tá bom? Primeira questão é assim. Suponha que o horário do pôr do sol na cidade de Curitiba durante o ano de 2009 possa ser descrito pela função. Bom, como eu disse, as questões são contextualizadas, são fenômenos periódicos, tá bom? Então aqui, essa é a função, f de t 18,8 menos 1,3 seno de 2π t sobre 365. Essa é a função, onde t é o tempo dado em dias, t igual a 0 1º de janeiro, t igual a 1 dia 2 de janeiro, t igual a 2, 3 de janeiro e assim por diante. Com base nessas informações, em qual dos meses a seguir o pôr do sol ocorreu mais cedo pela primeira vez neste ano? Vamos lá. Quando é que o pôr do sol ocorreu mais cedo? Aqui indica o horário que o pôr do sol vai ocorrer. Se é uma função seno, note um detalhe. Aqui a gente tem o menos 1,3. O b, que era a amplitude, é negativo, quer dizer que a função está de cabeça para baixo, não esquece, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, se eu fosse fazer aqui um gráfico, para a gente se basear, 18,8 é o centro da imagem e é algo mais ou menos assim. Só um esboço. O horário que foi mais cedo é aqui, ó. Eu não estou perguntando qual é o horário, quero saber qual é o dia do ano, quando ocorreu isso. Então, o mínimo ocorre quando o valor da função é mínimo. E aí você vai dizer, peraí, já sei. Lembrando da função seno, o valor mínimo é quando o ângulo for 270 graus ou 3π sobre 2. Mas nesse caso, o gráfico está invertido. Então, primeira coisa, por isso que a gente tem que saber o que está calculando. Talvez essa seja uma das coisas que eu mais falo em aula, né? Saiba o que você está calculando. Isso é fundamental. Então, nesse caso, o valor mínimo da função vai ocorrer quando o ângulo for π sobre 2. Os 4 ângulos do período fundamental, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e outra é 2π, que já repete com 0. Mas os 4 distintos são esses. Nesse caso aqui, ó, é π sobre 2. É o ângulo que vale π sobre 2. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai igualar isso aqui a π sobre 2. Geralmente, o π sobre 2 é quando o seno é máximo. E por que eu estou igualando aqui numa questão que fala que o seno é mínimo? Porque a função está invertida pelo fato de o b ser negativo, tá bom? Repete isso para interiorizar bem. É super importante ter consciência do que você está calculando. Nesse caso, se ele quisesse saber quando o seno é máximo, eu iria aqui em cima, iria igualar todo esse ângulo a 3π sobre 2. Mas nesse caso é mínimo, então a gente iguala π sobre 2. Então eu vou ter ideia agora de quando vai acontecer isso. Vamos cancelar aqui, π com π. Se eu isolar o t, vai passar o 365 multiplicando. Esse 2 vai passar para cá, vai ficar 4. Então vai ficar 91,25. Isso aqui são dias, tá bom? Um mês tem mais ou menos 30 dias, né? Tem fevereiro, mas quando você está em 91,25 dias do ano, qual é o mês que a gente vai estar? Vamos ver? 31 dias em janeiro, fevereiro 28 ou 29, março mais 31 dias, e aí 91 dias, né? A gente já passou aí, já tem que estar em meados de abril. Então, a questão pergunta qual é o mês que a gente se encontra, então, no mês de abril. Beleza? Vamos para a próxima. A previsão de vendas mensais de uma empresa para 2011 em toneladas de um produto é dada pela função. De novo, uma função para modelar uma situação.
100 mais 0,5x mais 3 seno de πx sobre 6. Onde x igual a 1 corresponde a janeiro, x igual a 2 fevereiro, x igual a 3 março, 4 abril e assim por diante. Cada x é um mês do ano. Olha a pergunta dele. A previsão de vendas em toneladas para o primeiro trimestre é igual a... Use a aproximação raiz de 7, caso a gente precise, raiz de 3, perdão, igual a 1,7. Então, bora lá. Trimestre, quantos meses são? 3 meses, né? Então, janeiro, fevereiro e março. Janeiro, x igual a 1, primeiro mês do ano. Vamos substituir tudo que tem x por 1. A gente vai calcular, na verdade, o f de 1. Vai ficar 100 mais 0,5 vezes 1 mais 3 vezes o seno. Quando eu colocar 1 aqui, fica simplesmente π sobre 6. Olha a importância de saber os ângulos em radiano, que eu falo sempre. Π sobre 6 é que ângulo? 30 graus. Quanto é o seno de 30? Meio. Tá? Então vai ficar aqui. Opa. Deixa eu pegar um giz maiorzinho. 0,5 vezes 1, então dá 100,5. E o seno de 30 é meio. Vai ficar 3 vezes meio. Que dá 1,5. 1,5 mais 100,5 vai encontrar 102. Isso é para janeiro. A questão pede para o primeiro trimestre. Fevereiro agora, x igual a 2. Vai ficar 100 mais 0,5 vezes 2 mais 3 vezes o seno de 2π sobre 6. Aqui vai ficar 0,5 vezes 2 dá 1, fica 101. 3 vezes seno de π sobre 3, simplificando 2 com 6. Π sobre 3, π é 180 graus, sobre 3, 60 graus. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar assim. 101 mais 3, raiz de 3 sobre 2. A questão fala que raiz de 3 é 1,7. Bora fazer esse cálculo? 1,7 vezes 3, 5,1, dividido por 2, 2,55. Quando eu somar com 101, 103,55. Está quase acabando. Agora, março, x igual a 3. Substitui novamente. 100 mais 3 vezes 0,5 vezes 3 mais 3 seno de π vezes 3 sobre 6. 3 vezes meio dá 1,5, então fica 101,5 mais 3 vezes, simplificando 3 com 6 dá 2, né? Então seno de π sobre 2. Mais uma vez, que ângulo é π sobre 2? 90 graus. Fizemos várias vezes, inclusive isso. O seno de π sobre 2 é 1. Então aqui é 1. Então vai ficar 104,5. Total 102 mais 103,55 dá 205,55 mais 104,5 dá 310,05. Isso está na alternativa, deixa eu ver aqui. Isso está na alternativa D de dado. Finalizamos essa questão. Vamos para a próxima. A terceira questão é uma questão bem interessante, que é uma questão de gráfico, mas é o contrário do que eu tenho feito até agora. Eu botei os gráficos para a gente construir a função. Agora ele dá a função e pede o gráfico, mas com aquelas informações, aquelas dicas que eu dei, centro da imagem, amplitude, período, tudo isso resolve numa boa, tá? Vê só, um especialista ao estudar a influência da variação da altura das marés, lembra que é uma aplicação da trigonometria, na vida de várias espécies em certo manguezal, concluiu que a altura A das marés dada em metros
Ela é dada por uma função, era modelada por essa função. 1.6 menos 1,4 seno de πt sobre 6. O que faz esse menos no gráfico? Ali na amplitude, isso aqui é a amplitude. Ele vira o gráfico de cabeça para baixo. Então é uma função seno que normalmente sobe, desce, sobe. Mas vai ficar tipo essa. Desce primeiro, tá bom? Vamos fazer o gráfico aqui. 1,6 aqui é o A. O que era o A? O centro da imagem. Olha que fácil. 1.6. Isso aqui quer dizer a amplitude. Do centro da imagem para cima, do centro da imagem para baixo, sobe 1.4, desce 1.4. Como ela é negativa, então o seno começa descendo, depois faz isso. 1,6 caindo 1.4, olha como é fácil. 1,6 menos 1.4, 0,2. Então, vem para cá, 0,2. Agora, o contrário, soma. 1,6 mais 1.4, 3. Ajeitar meu desenho aqui. Pronto. De acordo com essa figura, já tem uma resposta de cara. Já está aqui, ó, na letra A. O único gráfico que tem esse modelo. Mas se a gente precisasse calcular o período para saber o intervalo completo, olha como é simples. Período 2π sobre k. O k é quem multiplica a variável. Quem está multiplicando a variável t é π sobre 6, tá? O k vale π sobre 6. Aí fica 2π sobre π sobre 6. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 12. Então o período aqui é 12. Resolvido também. Então, na letra A, super simples, pega a função, faz um gráfico. E agora é o contrário. Agora tem o gráfico e pede a função. Mas aí a gente já está bem craque, né? Fiz, acho que 8 exemplos, 4 de seno, 4 de cosseno, já tem muita coisa. Bate o olho, a gente já sabe tudo. Mas numa situação contextualizada, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Olha só o problema. Em uma situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração de ar em um indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalada. Você inala e expira depois. Mesma quantidade que entra, sai. Tá bom? A velocidade de aspiração e expiração de ar dos pulmões está representada pela curva do gráfico. Esse gráfico aqui, o modelo dele, formato, é uma função seno, tá? Faz a onda. Continuando. Sabe-se que em uma pessoa em estado de repouso, o ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos. É aí que você tem que saber interpretar. O que significa o tempo, a duração de um ciclo? É o período. Então, período é igual a 5. Se eu sei o período, eu consigo achar o K? Claro que sim. 2π sobre K igual a 5. Imediatamente, K é 2π sobre 5. Continuando. A taxa máxima de inalação e exalação em módulo é 0,6 litros por segundo. O que significa isso? Ele está ali em repouso, inalou 0,6. Isso é a amplitude. Expirou 0,6. Tá? Repouso, inalou, expirou. Então, isso é a amplitude. 0,6. Como está passando pela origem, o centro da imagem, que aqui, por exemplo, era 1,6, aqui está bem no meio, é 0. E aqui seria menos 0,6. 0,6 para cima, 0,6 para baixo. Acabou. A gente tem tudo. Olha como é a função. Y é igual a mais B seno de kx. O A é 0, o B é a amplitude, 0,6, e o K é 2π sobre 5. No caso, ele usa a variável t aí, então vou botar t. E aqui é velocidade. Está pronta a função. Posso até tirar esse 0. 0,6 seno de 2πt sobre 5. Resolvida de um jeito bem prático e objetivo. Essa função ela está na letra 0,6 seno de 2πt sobre 5. Letra D de dado. Resolvida a questão também, tá bom?
Tem mais, tá? Eu vou zerar aqui o quadro para a gente fazer as próximas questões sobre essa temática também. Fica ligado. O número 5 diz assim: um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado por, isso aqui, R em função de T. É 5.585 dividido por essa função trigonométrica, né? Um fenômeno periódico. Ele atinge o perigeu, o apogeu e apogeu periodicamente. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma, se liga, a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor de. O que é S? É a soma dos valores máximo e mínimo dessa função. Vamos calcular? Como é que eu calculo o valor máximo e mínimo? Olha que simples. Primeiro, eu vou calcular o valor mínimo. Como isso aqui é uma fração e a única coisa variável é o denominador, para que o denominador seja mínimo, para que a fração resultante seja mínima, o denominador tem que ser máximo. E agora o contrário, para que a fração resultante seja máxima, o denominador tem que ser mínimo. Nessa questão na prática, você não precisaria fazer esse raciocínio, já que eu vou somar o máximo e mínimo, calculo os dois e soma simplesmente. Mas eu estou avisando para a gente interpretar. Como eu calculo o valor máximo e mínimo? É super simples. O valor máximo do cosseno é 1 e o mínimo é menos 1. Então basta trocar tudo isso aqui, ó, tudo isso, não é o ângulo, é tudo isso aqui. Você troca inicialmente por 1 e depois por menos 1. Vamos trocar logo por 1. 0,15 vezes 1. Então vai ficar 5.865 dividido por 1,15. 1,15. Isso aqui vai dar 5.100. Agora o contrário, o máximo. Eu vou trocar 0,15, vou trocar tudo isso por menos 1. Esse raciocínio vale também para o seno, tá? Mesma coisa. Aqui vai ficar menos 0,15, 1 menos 0,15 dá 0,85. 5.865 dividido por 0,85 dá 6.900. Logo, S é a soma dos dois. Somando os dois, a gente obtém 12.000. E está resolvido o problema. Questão da prova do Enem, tá bom? Valor máximo e valor mínimo, tudo bem prático. Isso vale para muitas funções. Existe uma diferença, qual o valor máximo da função e quando ela ocorre. Quando ela ocorre é um pouco mais técnico, a gente tem que saber o ângulo que a gente vai igualar. Agora, qual o valor máximo? Basta trocar o cosseno ou o seno todo por 1 e por menos 1 e fazer a conta super rápido. Vamos lá para a próxima questão, a número 8. Deixa eu pegar aqui. Então vai ficar assim. Um pistão de um motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro como na figura. Você tem a figura aí no seu material, o cilindro lá, o pistão fica para cima e para baixo, o motor de um carro, um movimento totalmente periódico, tá? Então diz o seguinte, suponha que em um instante, t em segundos, a altura do pistão é dada pela expressão h de t 4 seno de 2πt sobre 0,5 mais 4 separadamente. Determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge. Novamente, vamos fazer isso. Máximo e mínimo, troca por 1 e por menos 1 e aí acabou. Olha que fácil. Você vai trocar toda essa expressão aqui por 1 e por menos 1. Então, primeiro vamos trocar por menos 1. Mais o 4 dali, vai dar 0. Agora a gente vai trocar por 1. Mais o 4 daqui,
vai dar 8. Altura mínima 0, altura máxima 8. É bem isso, só isso, não tem mais nada. Essa foi a letra A. Agora a letra B, vamos ver se a gente vai precisar pensar um pouco mais. Quantos ciclos completos esse pistão realiza durante 1 minuto? Olha que legal. O tempo está aí ele diz na questão que o tempo está em segundos. Quantos ciclos realiza em 1 minuto? Então, de novo, vou repetir o que eu digo sempre. Vamos saber o que a gente está calculando. Para saber quantos ciclos ele realiza em um determinado tempo, é preciso saber o período. E o que é o período? É o intervalo onde a função realiza um ciclo. Nesse caso, o período, presta bastante atenção, é o tempo que ele realiza um ciclo, tá? Período é o tempo. Às vezes a gente fala, o tempo para uma volta completa, isso é para um movimento circular. Mas nesse caso, a gente vai interpretar da seguinte maneira. O período é o tempo necessário para realizar um ciclo. Ele quer saber quantos ciclos faz em 1 minuto. Já já a gente chega nessa parte. Vamos calcular o período aqui. Período 2π sobre k. K é quem multiplica a variável. Nesse caso, é 2π sobre 0,05. Olha só. O K é tudo isso. 2π sobre 0,05. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai cortar o 2π, vai dar 0,05. Quer dizer que ele realiza um ciclo em 0,05 segundos. Eu quero saber quantos ciclos são realizados em 1 minuto. Para quem gosta de regra de 3, é a hora de usar. Um ciclo, 0,05 segundos. Em 60 segundos, 1 minuto, 60 segundos. X ciclos. X vai ser, portanto, 60 dividido por 0,05. Ok? Desse jeitinho que está aí. A gente pode fazer simplesmente isso. 60 dividido... Deixa eu fazer um raciocínio mais inteligente. 60 dividido por 5 é 12. 60 dividido por 0,5 é 120. 60 dividido por 0,05 é 1.200. Aí você pode pensar, caramba, 1.200 ciclos, isso tudo é um pistão de um carro, é muito rápido, tá assim? Ele fica dessa maneira, muito rapidamente, uma vez só em 0,05 segundo, tá? Então, é natural, 1.200 por minuto, ok? Tá tudo certinho. Agora, questão 9. Vou ler aqui. Diz assim. Suponha que em um determinado lugar a temperatura média diária T em graus Celsius, Tzão aí, T maiúsculo, possa ser expressa em função do tempo Tzinho em dias. Dias do ano, tá? Olha a função. 14, ficou meio apertado aqui, eu separei. 14 mais 12, seno de 2π que multiplica T menos 105 sobre 365. É a função, não, sobre 364. Botei 3. É o que tem aí, 364. Segundo esse modelo matemático, a temperatura média máxima nesse lugar ocorre no mês de... Olha só, a pergunta não é qual é a temperatura máxima, porque aí eu só trocaria isso aqui tudo por 1. Trocando todo esse bolo aqui por 1, ficaria 12 vezes 1, 12, mais 14, 26. Não é essa a pergunta. A pergunta é quando ocorre. E aí, quando ocorre o máximo, é quando o seno for máximo. E aí, quando é que o seno é máximo? Você fala, quando for 1. Não, esse é o valor máximo do seno. Eu quero saber quando ele é máximo. Quando é que o seno é máximo? Quando o ângulo é 90 graus, ou π sobre 2. Quando é que o seno é mínimo? Quando é 3π sobre 2. Isso a gente tem que ter na cabeça, tá bom? Então, o seno é máximo quando o ângulo aqui de dentro, ó, isso aqui dentro, T menos 105 sobre 364 é igual a π sobre 2. É isso que você vai fazer. Se ele perguntasse quando a temperatura é mínima, a gente igualaria a 3π sobre 2, mas nesse caso é a máxima. Então vai ficar assim. Simplifica o π com π. Pode simplificar o 2 com 364. Tudo isso para a gente ter menos trabalho, dá 182. E aqui dá meio. Simplifica.
ou passa 182, né? Multiplicando, vai dividir por 2, vai dar 91. Passou para cá, T igual a 196. Isso aqui são os dias do ano. E aí você vai ver qual é o mês do ano que está no dia 196. Vamos pensar assim, um semestre são 6 meses, beleza? 6 meses são quantos dias? Cada mês tem 30 dias, um semestre, 180 dias. Já se passaram aí 6 meses, junho, né? São 196, a gente está mais ou menos na metade de julho. Ó. Cuidado para não confundir essas coisinhas, porque às vezes a questão tem fevereiro, março, abril, maio, junho, ou seja, tem os meses um coladinho com o outro e aí a pessoa pode se atrapalhar, tá bom? Então cuidado aí nessa hora de ver o mês do ano, que às vezes a gente pode passar batido e acabar errando, tá bom? Vamos agora fazer a última questão, questão número 10, tá bom? Vamos lá para a questão número 10 agora, tá bom? Cerca de 24,3% da população brasileira é hipertensa, quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal, e aí a variação da pressão sanguínea em milímetros de mercúrio é expressa pela função. Eu coloquei inclusive como exemplos de aplicações da função seno, cosseno, a pressão sanguínea nas paredes dos vasos, né? É dada por essa fórmula daqui. T dada em segundos, P é a pressão, tá bom? Isso aqui diz muita coisa pra gente, ó. Amplitude, centro da imagem. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Então, um batimento é um período representa o batimento, quer dizer, o período é o tempo de um batimento. Tum, tum. Um período. Tum, tum. Outro período. Tum, tum. E assim por diante, tá bom? Olha bem para essa função daqui. A gente vai analisar essa função e aí vai fazer o estudo sobre ela, vai responder algumas coisas, tá bom? Existem 3 afirmações para a gente julgar verdadeiro ou falso. Bom, a frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. Vamos lá? O que é frequência cardíaca? Número de batimentos por minuto. Para isso eu tenho que saber o período. Não esquece. As questões, quando são contextualizadas, a palavrinha não vem de graça. Você tem que perceber. Período 2π sobre K. Quem é o K? Quem está multiplicando a variável. 2π sobre 8π sobre 3. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha só. Vai dar 3/4 de segundo. O que é que significa isso? Entende o significado, tá? A gente precisa entender. Significa que um batimento cardíaco tem a duração de 3/4 de um segundo. Tipo assim, tum, 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 3/4 de um segundo. E aí eu faço uma pequena regra de 3 para saber quantos batimentos tem em 60 segundos. Um batimento em 3/4 de segundo. Em 60 segundos, x batimentos. Então, 3/4 vezes x igual a 60. X igual a 240 dividido por 3. Realmente, em 1 minuto, tem 80 batimentos cardíacos. Perfeito. Então, esse item está verdadeiro. Segundo item, a pressão em T igual a 2 é 110 milímetros de mercúrio. Vamos substituir T igual a 2. Vai ficar 100 menos 20 cosseno de 8π vezes 2/3. Agora, importante saber, olha só. Que danado é esse ângulo aqui? Isso é muito importante. Vamos pensar assim, π sobre 3, deixa eu botar uma observação aqui do lado. Π sobre 3 é 60 graus. 8π sobre 3 é 8 vezes 60, ou seja, 480. Mas a circunferência tem uma volta que é 360. 480, pessoal, é só 120 a mais. Então, na verdade, esse ângulo aqui é côngruo com 120. E aí eu vou usar a revisão daquele tópico do ângulo e seus amigos. 120 está no segundo quadrante.
Quem é o amigo dele? Ou seja, ele está relacionado com quem? Segundo quadrante é só olhar o suplemento, quanto falta para 180. Então bora lá. 120 para 180, 60. Então o cosseno desse ângulo aqui que estava parecendo bem complicado é o cosseno de 120. E no segundo quadrante o cosseno é negativo. É menos o cosseno de 60. Então vai ficar menos meio. Vamos substituir. 100 menos 20 vezes menos meio. Olha só, menos com menos mais. 20 por 2 dá 10. 100 mais 10. 110 milímetros de mercúrio. Também está verdadeiro esse item. E para finalizar, a amplitude da função é 30 milímetros de mercúrio. Eu já falei aqui, né? A amplitude está aqui, não é 30, é 20. Portanto, a amplitude é 20 e não 30. Portanto, esse item está errado. Quais estão verdadeiras? Primeira e segunda. A terceira está falsa. De acordo com as alternativas, apenas 1 e 2, a alternativa B de bola. Pessoal, finalizamos aqui esse curso de trigonometria para o Enem. Espero de todo o coração ter ajudado e que vocês possam aprender, treinar e evoluir bastante, tá bom? Até a próxima!